Olá, rica noite para você. Hoje é quarta-feira com mais essa live aqui no Facebook. Fico muito contente de poder estar aqui, compartilhar mais informações com você. Olá, Cristiana, rica noite para você, seja bem-vinda. E para mim é uma imensa alegria, Luciana, rica noite para você também. É uma tremenda alegria poder estar aqui, falar mais essas informações, socializar com vocês. Carla, rica noite para você, seja bem-vinda. Informações que fizeram toda a diferença na minha vida. Claro que sempre no final tem práticas de EFT para a gente ter outros resultados. Maria Judite, rica noite para você. Jaqueline, rica noite para você também. E nessa troca de informações, as práticas de EFT são transformadoras, porque o conhecimento é o princípio da transformação, mas ainda não é a transformação. O que realmente traz a transformação do seu ponto de atração, dos seus resultados, das suas vivências, é você fazer uma técnica como EFT, que limpa as bagagens antigas e te coloca não só em sintonia, como na capacidade de gerar um novo ponto de atração, e isso é muito rápido. As pessoas gostam muito das leis da atração, mas se elas puderem aderir antes, né, usar antes a EFT para remover os bloqueios, né, para deixar o ambiente limpo, para botar móveis novos numa casa, é interessante limpar ela, remover os móveis antigos, e aí o espaço fica livre para uma nova decoração, e uma decoração que vai rolar, que vai acontecer facilmente. Jaqueline, rica noite para você. Hilda, rica noite para você também. Roselane, rica noite. Elida, rica noite para você também. Então, nessa condição toda, né, eu tenho então já um conjunto de quase 40 lives no meu canal do YouTube. Outro dia me perguntaram, por que tu não tem os vídeos no lugar? Eu tenho os vídeos no lugar, eles estão lá no canal do youtube.com/Nara Muller com 2 L's. Luiz Otávio, rica noite para você. Miriam, rica noite também. Sejam todos bem-vindos. Essa live é muito polêmica, porque como é que pode uma pessoa querer se manter quebrada se ela quer prosperar? Como assim? Qual é a parte dela? O que está contraditório, né, no objetivo dela? E aí tem um ditado que fala, eu me sinto melhor ficando feliz do que tendo razão, E daí é que vem essa questão. Eu passei por um processo como esse, e a maioria das pessoas já passou por um processo. Vou ensinar como detectar hoje e como a gente transforma com a EFT, esse decreto negativo se manter quebrado. Ninguém quer ter um decreto como esse, mas tem uma parte sua, uma parte visceral, uma parte que às vezes a gente não consegue entender, a nossa mente não consegue entender, porque a gente quer ir para frente, quer prosperar, quer ter uma boa saúde, ter bons relacionamentos, e aí você fica ali quebrado, parado na mesma, porque de alguma maneira existiu um benefício. Então, e tem essa necessidade também de ter um reconhecimento do erro do outro. Então, muitas vezes a pessoa não vai para frente porque ela tem esse decreto. Não adianta a pessoa dizer que não tem, ela vai precisar testar. O teste, ele é importante para você ver se você tem, e se ainda tiver, qual é esse nível, qual é essa intensidade que faz com que você se sinta assim quebrado e se mantenha quebrado, né? Porque uma coisa é eu me sentir quebrado e aí fazer alguma coisa para transformar isso, e outra é eu me sinto quebrado, mas não consigo fazer nada para mudar essa quebradeira, essa coisa, né? Edmilson, rica noite para você, seja bem-vindo. Então, a importância de encontrar esse decreto
limpar ele, tirar a utilidade dele, tirar o poder que ele tem sobre as nossas vidas e o acesso à prosperidade que é nossa por direito divino natural. Então, isso aconteceu e continua acontecendo com muitas pessoas, porque lembre-se que FT é uma técnica de especificidade, né? É uma técnica que quanto mais específico você for, mais você consegue resultados. Então, trabalhar especificamente nesse ponto é essencial. Então, aqui, para variar, eu trouxe meus apontamentos, por isso que eu estou olhando para baixo aqui, para que eu possa passar em mais detalhes como você pode detectar, sem me esquecer de nenhum ponto importante, ok? Então, eu falei para vocês sobre a questão de como a gente entra nesse processo, né? Que é esse decreto tenebroso, horroroso, que a gente quer fugir dele. Tá? E uma das maneiras de detectar se a gente está nesse decreto negativo de se manter quebrado é quando existem diálogos mentais negativos com pessoas que já tiveram conflito conosco antes. Repetindo, já tive conflito com determinadas pessoas, o conflito não está acontecendo agora, ou mesmo se estiver, né? Esse residual mental dos diálogos que a gente discute com a pessoa, que a gente se pega discutindo no meio do nada, no meio de um assunto qualquer, no meio de um pensamento vago, a gente se pega discutindo mentalmente com alguém. É bem provável que nós tenhamos esse decreto negativo de se manter quebrado, porque no fundo o outro não se desculpou, o outro não foi, não se redimiu nesse processo, não aceitou que estava errado. E aqui a gente não está querendo dizer quem tem razão, é porque ficamos estagnados numa etapa, nos amarramos em uma etapa, porque o outro não quis se retratar. O outro errou e às vezes errou múltiplas vezes, e isso é fato, mas o outro não quis se retratar. Pior de tudo, ainda chegou e disse que era por causa dele que você tinha crescido, que você evoluiu. Sendo que você sempre faz as escolhas por evoluir ou não. O outro pode até te dar estímulos, mas você pode negar os estímulos, pode não querer os estímulos, ok? Mas se manter parado nisso até que o outro faça alguma coisa, além de ter a questão da gente não prosperar, a gente ainda pode criar processos de autossabotagem que fazem com que a gente se mantenha parado ou até tenha processos de retrocesso. Eu conheço até uma pessoa, conheço várias pessoas que passaram por isso, mas esse cliente em específico, ela acabou gerando uma doença no próprio corpo para poder tentar fazer que os outros reconhecessem o esforço que ela fez ao longo da vida, e esse esforço nunca foi reconhecido. Então ela desenvolveu uma doença raríssima, né? Algo como 1 em 100 milhões de casos, né? Ela teve uma doença assim que é muito pior que o câncer, e que levou ela à falência do corpo. E como isso aconteceu com ela? Ela vinha desde pequena cuidando dos irmãos, e depois que ela cresceu, ela teve parte da sua infância que não foi vivida comumente, e cada irmão foi viver a sua vida sem nunca reconhecer que ela tenha sido a segunda mãe. Ela era a chata, ela era, isso pelos relatos dela, né? Conheço a metade da história, mas o mais importante é como a pessoa digere essa história, né? Como a pessoa percebe isso. Não precisa ser casos tão graves assim, né? Parte da minha bursite foi por um processo como esse, porque dentro do desvendar da minha bursite 1 mês e meio, que isso aconteceu lá em 2010, 7 anos atrás, quando eu conheci a EFT, um dos itens que eu me dei conta é que
existia esse decreto de me manter parada, né? Aquela dor vinha num crescendo e não ia embora, porque tinha um parente da família que não reconhecia os seus erros e eu não aceitava isso, né? E eu eu segurava aquela doença no meu corpo, porque eu achava que era correto que o outro reconhecesse que errou. Mas o outro faz o que acha melhor, assim como a gente, e até ter esse entendimento vibrando no meu corpo, que isso acontece só com a prática da EFT. Uma coisa é entender na cabeça, outra coisa é entender no funcionamento do corpo, né? E precisa a junção dessas duas coisas para que a gente possa ter uma condição completa e plena, né? E a liberação do sinal que tem uma interpretação errada. No meu corpo era a bursite. Nessa ex-cliente foi essa doença. Primeiro ela teve falência dos rins, depois ela teve um câncer enquanto tratava dos rins, aí ela conseguiu um transplante, se curou do câncer e 8 anos depois ela morreu de uma doença totalmente desconhecida. Então, a gente não precisa passar por esses processos drásticos, se autopunir, com paralisias na prosperidade, para que o outro reconheça. O outro não tem obrigação de reconhecer que fez errado. E o mais importante, muitas vezes mesmo a pessoa reconhecendo, a pessoa fica ali porque aquela ferida foi muito profunda. Tá? Tudo isso é dentro desse decreto negativo de se manter quebrado, que pode ser quebrado financeiramente, quebrado na saúde, quebrado nos relacionamentos, e eu pude perceber tudo isso em mim e em alguns clientes eu pude trabalhar isso, os que se permitiram trabalhar, os permitiram se dar a carta de alforria. Eu lembro um terapeuta uma vez conversando comigo, se mantendo quebrado porque o outro tá errado, fazendo o templo do teu corpo ter um resultado ruim porque o outro tá errado. Que lógica é essa? Então, na hora aquilo foi chocante para mim, Mas o mais interessante é que não adiantou ser chocante. O mais interessante é que eu pude reprogramar isso com a EFT. Esse entendimento não gera cura. A maioria das pessoas me diz assim, o entendimento gera cura. Não, o entendimento não gera cura. O entendimento só te mostra em que etapa você está. A cura vai ser tirar o hábito de fazer aquilo, daquela maneira, daquela forma destrutiva no seu corpo. Tem um lado seu que quer prosperar, que quer ser feliz, que quer ir avante. Mas existe um lado seu instintivo, que todo mundo tem, inalienável, intransferível, que se tem alguma coisa na sua vida que está emperrada, se você tem esses diálogos mentais que despencam do nada, com pessoas que você já teve atritos conflitivos, situações conflitivas, que não foram resolvidas, ou então foram resolvidas, mas na sua mente continua aquele filme girando, aquelas frases girando, aquelas sensações girando de desconforto, de desentendimento, de desarmonia. É bem provável que você tenha esse decreto negativo de se manter quebrado, porque o outro não se retratou, ok? Que o outro fez inescrupulosamente a atitude e não soube evitar que esse mal acontecesse na sua vida. Então, quando estamos livres do decreto negativo de se manter quebrado? Quando nós podemos visualizar a pessoa, não precisamos nem estar ao vivo, ok? Quando nós podemos visualizar a pessoa e olhar para ela e dizer, muito obrigado por tudo que você fez, porque isso serviu para me trazer até aqui, me permitiu tais e tais entendimentos da minha existência. Esse é o verdadeiro perdão. O perdão não é aquele que a gente vai lá, eu te perdoo, mas eu não esqueço. Esse não é o verdadeiro perdão.
O perdão é quando a gente consegue perceber no corpo e tem uma sensação sincera aqui na altura do tórax que tudo que aconteceu foi uma coisa boa, nos levou para algum lugar, algum nível de entendimento do nosso ser conosco, da nossa integralidade. Esse é o perdão verdadeiro. Tá? Então, por a pessoa ter nos ajudado, não existe o que perdoar. Ok? Pela pessoa ter nos auxiliado, não existe o que perdoar. Eu gosto muito de uma historinha. Eu não me lembro onde é que eu vi essa historinha, mas eu gosto muito dessa historinha. Tava Deus, aqui não tem nenhum cunho religioso, ok? Mas eu gosto dessa historinha. Tava Deus reunido com seus anjos e nessa reunião Deus estava botando novas diretrizes para a raça humana. Ele diz o seguinte: eu tô querendo que todos os homens, seres humanos, aprendam a fazer escolhas. Que eles exercitem sua capacidade de escolher. E aí, isso só acontece por contraste. O bom, o ruim, o pouco, o muito. E eu preciso que alguém me ajude a fazer o contraste. Que leve o oposto do que eu sou. De bondade, de luz, de benevolência, de bem-estar. Quero saber qual é o anjo que vai me ajudar. Aí deu um silêncio assim no grupo dos anjos, né? Dava para ouvir a respiração dos anjos, né? De tão silenciosos que eles estavam. E aí Deus olha para Lúcifer e diz: e aí, vamos, Lúcifer? Então, o que eu estou contando aqui é que para vocês percebam que o exercício que a gente faz com as pessoas que a gente tem maior conflito, eles nos levam a percepções de nós mesmos, deveriam nos levar a percepções de nós mesmos, e aí, pelas feridas causadas, em vez da gente perceber qual é o lado que precisa rever os conceitos, a gente se vira contra o outro. Tá? Claro que ninguém vai ficar feliz de levar um cutucão, né? Mas é um momento com o terceiro cérebro que a gente tem de fazer a nossa escolha em olhar e principalmente perguntar qual é a moral dessa história. Qual é o entendimento que eu preciso desenvolver aqui? Qual é o ponto de vista que eu preciso rever? E é sempre na gente. Os maiores cutucões são sempre na gente, os pontos de vista que precisam ser revistos. E quando esse ponto é revisto, compreendido, recalibrado, aquela vivência passa a ser não um trauma, mas sim uma experiência. E dentro dessa experiência, eu vou ter o desenvolvimento da sabedoria. Ok? Então, exercícios que a gente acha que são bacanas, são exercícios que a gente já tem essa compreensão, inclusive no corpo. Fazer exercício físico gera dor, não gera? Mas qual é o motivo que as pessoas continuam? Não é só porque elas já são viciadas em dopaminas, em sensações de bem-estar, mas porque elas já têm um entendimento que tem um benefício fazer aquilo ali. Vai desenvolver músculos, vai desenvolver uma melhor saúde, uma melhor resistência pulmonar, vai, por exemplo, baixar a pressão. Então ela vai fazer, mesmo com as circunstâncias que possam apresentar doloridas. É momentânea aquela dor, mas tem um benefício muito maior. Ok? Então eu peguei esse exemplo da prática de esportes, para mostrar que nós já temos alguns entendimentos e percepções que já estão ok. O que nós estamos fazendo é ajuste em outros entendimentos que ainda não estão. Por exemplo, quando uma mãe é muito controladora, o que a pessoa está se exercitando? A pessoa que recebe aquele excesso de controle, ela vai se exercitar, ela vai aprender a dar limites,
ela vai aprender a falar o que ela precisa dizer na hora que ela precisa dizer. Ela vai encontrar a possibilidade, em vez de controlar, ela pegar o aspecto positivo do controle, que é a gerência do seu tempo, das suas finanças, dos seus contatos, dos seus recursos, da sua poupança, das reservas financeiras. Vai gerenciar o que precisa ser gerenciado naquele momento, gerenciar melhor seus relacionamentos, usar a mente a favor do corpo e vice-versa, Tudo isso por trás de uma mãe controladora, um pai controlador. Quando a gente tem as vivências, elas são para nos levar num novo e mais produtivo estado de percepção. Mas aquele evento foi dramático. Mas o que a pessoa se superou naquele evento dramático? Tem um filme do M. Night Shyamalan que eu gosto muito. Primeira vez que eu vi, fiquei meio chocada. Acho que o nome é Visitors. É a história. É um filme até meio recente, deve ter uns 2 anos, do M. Night Shyamalan. Ele faz filmes sempre com algum sentido, alguma mensagem junto, né? E ele tá nesse filme, são 2 netos que vão visitar os avós. A mãe das crianças não fala mais com os avós, já tem um determinado tempo. E simplesmente manda os netos para ficarem aquelas férias de verão com os avós. E só mantém contato com as crianças para saber como elas estão, o que elas estão fazendo, se elas estão com alguma dúvida. Mas nunca tem uma conversa direta com os avós, porque sempre existiu um conflito e quando houve a separação do grupo, ela se isolou, essa mãe, e criou os filhos separados desses avós. Então, as crianças, elas sabem que vão ser pegas na rodoviária pelos avós e que vão passar uns dias com os avós para curtir os avós e também deixar a mãe mais livre para fazer outras coisas que ela precisava fazer na época. E aí, esses avós não são os verdadeiros avós. Eles são pessoas que fugiram do manicômio, interessante a história, que mataram os avós, mas que ninguém sabe. E as crianças, na verdade, vão conviver com estranhos doentes mentais. Okay? Então, o mais novo se supera na convivência, porque ele era todo medroso, todo cheio de limitações, e ele consegue se superar mesmo sob pressão. E aí, quando a história termina, né, que é quando a mãe vai desesperada buscar esses filhos na casa dos falsos avós, as crianças estão super bem, porque elas viveram aquela experiência para superar as suas limitações. Então não teve aquela choradeira, não teve aquele mimimi no final do filme, teve a solução do caso. Outro filme também que mostra isso é A Moça do Trem. Também fala sobre isso. Ela termina relacionamento com o marido, mas ela fica na volta daquele marido, já tinha passado 2 anos, e ela vive na volta daquele marido, ela com uma tremenda culpa, que foi ela que botou aquele relacionamento em falência porque ela bebia, e quando ela bebia ela perdia a consciência, quer dizer, não tinha memórias, né? E depois o marido contava pra ela tudo que ela tinha feito de barbaridades. E aí ele fica irritado com tudo aquilo, decide se separar dela. E aí ela passa depois 2 anos sempre passando de trem pela frente da casa de quem? Do ex-marido com a nova mulher e o bebê. E ela sempre com aquele sonho de amor, né? O sonho de se integralizar de novo, de ter uma relação saudável com esse ex, né? Ela tinha uma fixação que as pessoas entenderiam assim, ela tem algum problema mental, porque o cara já encerrou tudo com ela, tem uma justificativa para encerrar tudo com ela. E na verdade, no final, né, ela com aquela ideia fixa, ela ajuda com que todos percebam que o cara é que tinha problemas. Filme que eu recomendo,
a Moça do Trem. Então, por que eu tô falando desses filmes? As histórias têm um propósito. Quando ela conseguiu ajudar a resolver esse problema, a Moça do Trem, né? Ela entrou em paz de novo. Okay? Então tem uma série de filmes que mostram isso, né? Essa questão de que existe uma mensagem e eu preciso me abrir para ouvir qual é essa mensagem. Se eu não me abrir para ouvir essa mensagem nunca vai passar. O primeiro passo, a Eliana está me perguntando aqui, como resolver essa fixação? Seja a ideia fixa, nos pensamentos de discussão, como seja a ideia fixa numa outra pessoa. Como resolve isso? O primeiro passo é fazer a técnica da carta desabafo para esses diálogos mentais. Esses diálogos mentais precisam ser passados a limpo. Como é que faz isso? Pega a técnica da carta desabafo, que é simples. Você vai contar toda a história, por que você está fixado nessa situação, o que te incomoda mais nessa situação, principalmente, e vai fazer EFT até o desconforto sumir. Essa técnica da carta desabafo é a técnica da persistência, ok? O primeiro passo é desabafar isso, dizer quantas vezes for necessário que o outro está errado e por que ele está errado. No que ele está errado, qual é a atitude dele que está errada, e que você não está satisfeito com o comportamento dessa pessoa. Vai precisar escrever. Eu lembro que uma vez eu fiz a técnica da carta desabafo porque eu queria dizer para uma pessoa que ela tinha agido errado comigo. Eu pensei assim, vai dar uma cartinha curtinha, algumas linhas, né? E não vai precisar mais fazer isso, né? Vou fazer tantas vezes que vai sumir rápido. Quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a digitar, que eu gosto de fazer digitado, que aí eu posso inserir palavras, tirar palavras, riscar coisas que não me servem mais. Eu gosto de fazer digitado porque daí tu bota toda a tua mente, a tua concentração no que você quer escrever. Se sair o erro de português, não tem problema. O importante ali é a mensagem, O que mais te desagradou no evento, o que a pessoa disse que te deixou mais ferido, o que fez com que você se sentisse incomodado, E depois que você escreveu, você vai usar a EFT nos pontos, lendo o que escreveu, Faz um dia aquilo ali, faz no outro dia, Você não precisa reescrever a carta, você vai ler antes de fazer EFT e vai ver no dia seguinte, por exemplo, né, o que mais você se lembrou sobre o assunto. E é isso que você vai completar nessa carta. E aí, depois de fazer EFT, você não precisa tocar naquela carta até outro dia, Então, é a persistência, a técnica da persistência, E é a técnica que permite você falar de alguma maneira o que está engasgado, o que está trancado. Um dos motivos da ideia fixa é que em nenhum momento se deu um espaço para você desabafar, para você expor exatamente o seu ponto de atração sobre aquele assunto, Como você ainda está parado. Um dos pontos é se permitir falar. Com a EFT, vai aliviar os bloqueios relacionados àquela fala. Depois, você vai precisar fazer a EFT por ter o costume em guardar aquela informação, ok? Que é a técnica do vício do corpo, que também está no meu canal do YouTube. E aí tem uma sequência de falas que tem que aparecer, que você vai tirar isso de todas as partes do teu corpo. Então, é uma sequência que demora uns 15 minutos para ficar pronta, Você vai escolher uma emoção, o vício do seu corpo naquela emoção, se sentir subjugada, se sentir descontente, se sentir injustiçada, se sentir a química do corpo gerada por o que mais
lhe deixou encanzinado com isso que aconteceu, mas deixou de ideia fixa com isso que aconteceu. E aí você já fez a segunda parte, tá? Tirar esse vício do corpo na química das emoções sentidas. E ainda você pode fazer EFT, como eu vou fazer aqui agora. Respirar fundo e solta. Esse desejo de sentir quebrado vai morrer, tá? Não serve para nada. Essa revanche em si não gera nenhum nível de prosperidade para ninguém. Repete então depois de mim. Mesmo que essa pessoa fez completamente errado comigo e de alguma maneira eu tenha feito um decreto para me manter assim parado esse item infortúnio, esse item infeliz, eu escolho me apreciar mesmo com esse decreto que já não me serve mais. Mesmo que eu ainda tenha em mim esse decreto de me manter quebrado, esse decreto parece que ainda não vai embora. Essa pessoa fez e ela foi muito má. Ela foi muito rude. Ela foi inapropriada. Nunca se desculpou. E ainda quer que eu siga. Eu escolho honrar essa sensação que parte de mim quer se manter parado nisso. Mesmo que exista uma parte de mim que quer se manter quebrado pelo que aconteceu, porque o outro nunca se desculpou, nunca se redimiu, nunca fez nada para reverter o mal que me fez. Eu escolho honrar esse decreto negativo de me manter quebrado por causa disso. Topo da cabeça. Essa sensação que essa pessoa fez errado. Isso aparece nos meus pensamentos. Ainda circula nos meus diálogos mentais. Essa sensação que essa pessoa nunca vai se desculpar. E de certa forma eu preciso ser a lembrança que ela errou. Talvez não tenha errado só comigo. Talvez ainda continue errando com outros. Eu preciso fazer com que ela pare com isso. Então talvez eu tenha escolhido me manter quebrado, me manter parado, me manter assim, nessa etapa, amarrado, até que essa pessoa se redima. Até que essa pessoa reconheça que errou. Eu sei que essa pessoa não vai reconhecer. E eu fico assim com a minha vida parada e quebrada. Sem ânimo, desestimulada, me auto-sabotando. Essa auto-sabotagem que eu reconheço. Mas que existe uma parte de mim que não quer soltar ainda. Essa necessidade dessa parte de mim em me manter parada aqui, com essas vivências estagnadas. Tudo porque essa pessoa nunca reconheceu seus erros comigo. Nunca reconheceu que foi má. E isso não me deixa seguir. Não quero seguir ainda. Essa pessoa errou e isso não tem perdão. E o pior de tudo, que ela não reconhece esse erro. Quando ela vai reconhecer esse erro? No que eu vou precisar sucumbir para que ela reconheça esse erro?
no que eu vou precisar me transformar ou me bloquear para que ela reconheça esse erro. Outros não podem cair nessa cilada de ser atingido por essa pessoa. Eu fico aqui como o estandarte do erro dessa pessoa, a lembrança que ela errou. Eu quero seguir e prosperar, mas existe uma parte de mim ferida, triste, que de alguma maneira ainda não entende porque tudo isso aconteceu. Que de alguma maneira não aceita tudo isso que aconteceu. Que de alguma maneira se sente vitimado por tudo isso que aconteceu. Mesmo que exista uma parte de mim que quer a energia da revanche, e essa revanche no próprio corpo, nos próprios resultados financeiros e emocionais, também existe uma parte de mim que quer ir avante. Mesmo que ainda exista em mim a energia da revanche, que eu também não aceito olhar para essa energia, eu escolho me permitir seguir mesmo assim. Mesmo que os outros não reconheçam que erraram, eu escolho ser feliz, eu escolho prosperar, eu escolho acessar meu mais alto bem, eu escolho acessar o meu bem-estar, eu escolho me sentir bem e me permitir progredir. Cada um precisa olhar e apreciar as suas próprias vidas. Eu sei que eu ainda não entendo porque passei por isso. Sei que ainda existem feridas em mim por causa desse evento. Mas eu escolho me permitir, me exercitar no novo, apesar dessa pessoa. Apesar que o entendimento não está no meu alcance ainda, eu me permito seguir. Eu me permito aliviar a autossabotagem que eu tenha criado porque o outro não se redime. Porque o outro continua o mesmo que atinge os outros sem pensar. Mesmo que o outro não mude de hábitos, de agir errado, eu escolho me dar a chance de acertar na minha existência para o meu mais alto bem. Prosperar é inevitável e meu direito divino natural. Eu aceito isso na minha vida. Respira fundo e solta. Então aí ficaram alguns exercícios que você pode fazer para quebrar esse decreto negativo, né? Que de se manter quebrado, que é muito infeliz esse decreto, né? E a importância da pessoa fazer muito EFT para quebrar esse decreto. Ele é um decreto que faz com que a intenção é ativar o bem no outro, mas você está ativando o mal em si. Então não é uma coisa boa. Tá? Agradeço a presença de todos. Uma rica noite. Amanhã não tem live, só sexta-feira, 8h30 da noite. Espero você, seus amigos, aqui no canal do Facebook, aqui no Facebook. E os vídeos anteriores você encontra lá no canal do YouTube, youtube.com/Nara Muller com 2 L's.
Se ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve para receber sempre as novidades atualizadas e os eventos específicos. Qualquer dúvida, deixe mensagem. Posso se comentar também lá nos vídeos. E desejo uma rica noite, bom descanso. E nos vemos sexta-feira, 8h30 da noite, com mais novidades dentro da área de prosperidade. Rica noite, tchau!